1 Samuel capítulo 21. E vamos meditar sobre essa história, uma história bem interessante, e pensar sobre esse aspecto da vida cristã. Quantos de nós, ou todos nós, já não estivemos em algum momento da vida em que pensamos assim, chegamos no fim. Chegamos no fim do túnel, não tem mais solução. Por diferentes razões, né? Financeiras, emocionais, saúde, familiares, desgaste, cansaço, né? A religião, né? A igreja que deveria nos fortalecer, nos edificar, nos ajudar, às vezes nos cansa também, nos bota para baixo, nos puxa para baixo mais ainda. E tem horas na vida que parece que é o fim, e esse sentimento às vezes não é de um momento só não, às vezes é de uma etapa enorme, um período que parece que nunca vai acabar, que é o que acontece nessa história, e é o que nós vamos ler hoje, e vamos aprender com a Escritura, que às vezes parece o fim, mas é só o começo. Só que só dá para saber depois que você lê e vivencia, né? Nunca durante. Então vamos ler 1 Samuel, capítulo 21. Davi fugiu, foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe, e Aimeleque tremia quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? E Davi respondeu: o rei me encarregou de uma missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre essa missão, sobre as instruções. E ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode me oferecer? Me dê 5 pães ou algo que tiver. E o sacerdote, contudo, respondeu: não tenho pão comum, só pão consagrado. E se os soldados não tiveram relações com mulheres, recentemente podem comer. Davi respondeu: certamente não. Conforme o nosso costume, sempre que sair em campanha, não tocamos em mulheres. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, do santuário, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o Edomita, seu nome era Doeg, chefe dos pastores de Saul. E perguntou a Aimeleque: você tem uma lança, uma espada, alguma coisa assim? Não trouxe minha espada, nem qualquer arma, pois o rei exigiu urgência. E o sacerdote respondeu: a espada de Golias, filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue, não há outra espada. E Davi disse: não há outra melhor, me dê essa espada. Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. Mas quando chegou lá, os conselheiros de Aques lhe disseram: esse não é Davi, rei de Israel? Aquele sobre quem cantavam em suas danças? Saul abateu milhares, Davi dezenas de milhares? E Davi levou a sério, ficou com medo do rei e dos seus conselheiros. Por isso, na presença deles, fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como doido, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. E Aques disse a seus conselheiros: vejam, este homem está louco. Por que o trouxeram aqui? Será que me faltam loucos na cidade para que tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Eu morro de rir quando leio essa história, irmãos. Ela é, no mínimo inusitada, não é? Doido de pedra. Então vamos lá, irmãos. Vamos falar sobre a vida como ela é. A vida como ela é, né? Muitas vezes a religião, a igreja, a vida cristã impõe para nós um estilo de vida que não é real, é uma narrativa. Como a gente vê na internet, como a gente vê no Instagram, no Facebook, e como nós já vimos em muitas igrejas, onde os líderes falam, né? Você vai conseguir, você vai ser bênção, vai prosperar, vai acontecer, fazer, vai romper, desarmar, desestruturar, ultrapassar, passar por cima, abrir porta, abrir janela, essas coisas assim. Esse discurso todo é dado, é feito, mas a vida como ela é bem diferente da narrativa. E aí nós temos que admitir que algumas vezes em nossa jornada tudo vai bem,
parece que vai dar certo, mas coisas inesperadas acontecem e aí tudo muda da noite para o dia. Vocês devem ter parentes, amigos, conhecidos, ou até já aconteceu com você de repente, da sua vida estar de um jeito num dia e no dia seguinte ela vira de cabeça para baixo. Completamente. Às vezes por razões que nós provocamos, às vezes por coisas que estão além da nossa capacidade. Muda de repente, como ninguém poderia imaginar, de forma alguma. De forma alguma. Lá na cidade onde meus pais moram, eles têm uma conhecida, na verdade é amiga da minha irmã, que ela era casada com um rapaz que era empresário na cidade. Cidade pequena do interior, ele é empresário bem sucedido, né? Um garoto novo, 30 e poucos anos, e ela também bonita, nova, com crianças pequenas, eles eram muito bem sucedidos. Ele não era rico, mas vivia muito bem, confortavelmente, trabalhava muito, tinha saúde, tinha força, tinha capacidade, inteligência, habilidade, astuto nos negócios, estava construindo a vida ainda, né? Mas estava indo, estava lá com loja, trabalhava no comércio. Só que esse rapaz viajou para poder fazer negócio e na viagem ele sofreu um acidente de carro e morreu. Novo. Um mês depois, a moça se viu completamente endividada, sendo cobrada por todo mundo, todos os fornecedores, clientes, parceiros. Ela perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu o marido, perdeu a cabeça, perdeu o rumo, perdeu tudo, da noite para o dia. E nós temos que encarar a vida como ela é. Como aconteceu agora na pandemia, né? Quantas pessoas nós conhecemos. Eu tenho um caso na minha família, já compartilhei com os irmãos aqui, do meu primo, que em menos de 15 dias, ele era, entre nós primos da minha geração, ele era certamente o mais bem sucedido, um dos mais bonitos, bem posicionado, super solicitado, super respeitado, uma vida muito boa. Em menos de 15 dias, ele e a esposa entraram no hospital e não saíram mais. É a vida como ela é. Não é? A vida é como ela é. Planos se frustram, projetos são interrompidos, a alegria e a motivação simplesmente acabam e você nem controla essas coisas. Essa é a vida real. E Deus, que estava do nosso lado, nesses momentos, a impressão que a gente tem é que Deus está contra nós. Nesses momentos. Porque Ele estava nos favorecendo, tudo estava dando certo, e de repente parece que tudo dá errado, e dá errado mesmo. Dá errado mesmo. Infelizmente. Né? O meu pai estava contando para a gente essa semana uma experiência da vida dele. Ele era vendedor, trabalhava numa loja, era um dos melhores, ganhava muito bem. Ele era tão bom, tão bem visto pelos seus clientes, pelos seus amigos, que ele foi convidado para trabalhar numa outra loja, para ser gerente, para ganhar mais, para prosperar. Então ele saiu dali feliz, né, para avançar. A loja faliu e perdeu tudo. Perdeu o primeiro emprego, perdeu o segundo, perdeu a perspectiva, perdeu tudo. Porque a vida é como ela é. E o legal desse texto, e de tantos outros textos da Bíblia, é que confronta a nossa perspectiva religiosa, que muitas vezes ela é ufanista, triunfalista, romântica. Eu diria que o maior problema, é a minha percepção, eu não sou o dono da verdade, mas eu diria que o maior problema da igreja evangélica brasileira é o romantismo, onde se criam expectativas surreais, utópicas de uma vida que não é real. E aí o que acontece com os irmãos? Eles não sabem lidar com a vida como ela é. Não sabem enfrentar momentos de doença, de dureza, de dificuldade, problemas nos relacionamentos. Eles vão entrando em depressão, vão rompendo tudo, vão parando, vão desistindo, porque eles não estão acostumados a lidar com situações como essa, que são reais, são verdadeiras. Quem é Davi? Davi é o homem segundo o coração de Deus. Caramba! Então não era para dar tudo errado, né? Era para dar tudo certo. Mas a Bíblia vai dizer que ontem ele era herói, mas hoje de manhã ele acordou fugitivo. Ele era herói ontem. Venceu Golias, venceu os filisteus, era amigo do filho do rei, casou com a filha do rei, era amado,
amado por todos. Nós vimos isso aqui nos textos. Amado pela cidade, amado pelo país, respeitado pelos inimigos. De repente, botaram um cartaz no poste assim: procura-se Davi vivo ou morto. Igual o Velho Oeste. E no capítulo anterior, nós vimos aqui que Jonatas ajuda ele a fugir do pai. Nessa história que nós lemos aqui, Davi conta uma historinha para o sacerdote que não tem pé nem cabeça, que ele está num plano, numa missão secreta, missão impossível. Ele foi enviado por Saul. Mentira, Saul quer matar ele. E que ele está ali com o exército seguro, mas ele veio tão rápido que esqueceu a espada, esqueceu a arma, esqueceu tudo, está morrendo de fome, seus soldados estão escondidos, e o sacerdote, o texto é bem legal, né? Quando o texto começa, o sacerdote está tremendo de medo, que o sacerdote sabe que é tudo cascata, é tudo conversa. Davi está fugindo de Saul. Ontem seguro, hoje ele está desesperado. Ele está tão desesperado que ele vai se esconder onde? Entre os filisteus, que são os seus maiores inimigos. Isso é um ato de desespero, né? Procurar o seu inimigo para te dar proteção. Bom, será que Davi é isso tudo mesmo que nós achávamos que ele era? Será que ele era isso tudo mesmo, né? Valente, corajoso, incrível? Será que a nossa ideia sobre Davi não é muito romântica? A gente transforma ele num herói, num guerreiro bravo. Será que a nossa visão também não é muito romântica de nós mesmos, das nossas igrejas, dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos irmãos? Será que a nossa visão também não é equivocada? Porque o que a Bíblia vai mostrar é que Davi é um cara comum. Na hora que o bicho pegou, ele não conseguiu resolver. Ele teve coragem para enfrentar leões e ursos, porque ele conta, né? Ele bate no peito: eu enfrentei o leão, mas agora ele não tem onde comer, cara. Ele não tem onde comer. Ele era amigo do rei, amigo do filho do rei, amado pela filha do rei, cantado pelo povo em verso e prosa, líder nas batalhas, no palácio real, conduzindo soldados. E agora ele é fugitivo, morando na caverna, na famosíssima caverna de Adulão, que aparece na Bíblia algumas vezes, e sua fama e glória desaparecem como a poeira. Irmãos, fazendo aqui um recorte nesse texto, pensando nas nossas ansiedades, nossos dramas, nossas crises, nós precisamos pensar sobre isso. Tudo que a gente faz hoje pode desaparecer amanhã como poeira. Enquanto a gente não tiver essa consciência, é difícil. Porque o coração do homem, ele se apega a pessoas, a coisas, a religião, ao próprio ego, mas tudo que ele tinha desapareceu da noite para o dia. Da noite para o dia. E isso também pode acontecer conosco da noite para o dia. Da noite para o dia. Qual é a impressão que a gente tem? Que parece o fim, né? Acabou a história de Davi. Davi chegando, apareceu abalando, abalou Bangu, abalou Campo Grande, abalou tudo. Só que acabou rápido, parece o fim. Davi tinha defeitos e erros, como nós temos, com certeza, mas a gente não olhava para isso, né? Quando você olha para o texto lá de Davi e Golias, você fala: Davi é isso, Davi é aquilo, Davi faz, Davi acontece, Davi... Mas agora a gente está vendo um outro Davi, esquisito, com medo, inventando histórias, fugindo. Ele era apenas um homem comum, cheio de sonhos, que queria avançar na vida. De peito aberto, ele dedicou seu reino. Todas as missões que Saul deu, ele aceitou. Trazendo isso para a nossa vida religiosa, muitos de nós, às vezes, de peito aberto, entramos para a igreja e fazemos tudo. Aí o camarada ainda pega o microfone e fala, né? Tudo que vier à mão para você fazer, já ouviram? Faça com todas as suas forças. Aí você que vai com tudo mesmo. Passa por cima da vida, da saúde, da família, dos amigos,
mora na igreja. Às vezes a gente faz isso com o trabalho. As pessoas não vivem mais, vivem em função do trabalho 24 horas por dia. A gente às vezes faz isso em função de outras coisas, de peito aberto, e esquece que essas coisas desaparecem. E o que Davi ganhou em troca? Pelo amor, pelo carinho, pela dedicação, pelo trabalho, ganhou o que em troca? Ódio, inveja e perseguição. Nós vimos aqui no texto que a Bíblia diz que Saul, a cada manhã, tinha mais ódio, tinha mais inveja de Davi. Ele não o respeitava, nem o admirava. Agora vem a parte mais difícil da gente aceitar, ok? Sem romantismo, nós precisamos reconhecer que alguns textos bíblicos são difíceis de aceitar, difíceis de engolir mesmo, porque a Bíblia vai dizer o quê? Que Deus abriu o caminho para Davi. Davi estava cuidando das ovelhas no campo, ele não é ninguém. Deus mandou Samuel atrás dele. Não havia em Davi o ímpeto, ele não se candidatou para rei, nada, ele estava lá vivendo a vida dele. Deus o escolheu, mandou Samuel. Deus abençoou Davi com muitas habilidades, que é a história do leão, do urso, capacidade para guerra, tocava harpa como ninguém. Quando ele tocava a harpa, a música fluía, a presença de Deus estava sobre ele. Deus agiu poderosamente na vida de Davi, a maneira como ele ganhou, venceu Golias, foi incrível, né? E o próprio Deus desmontou tudo rapidamente. Isso é para, como dizem os blogueiros, os nerds, né? Isso é para explodir o nosso cérebro. Porque isso não faz sentido, irmãos. Sabe, igual Moisés? Vai lá, fala com o faraó, deixa o meu povo ir, e eu vou lá, vou tirar o povo com mão forte. Moisés vai lá e fala, e o faraó fala assim, não. Ué. Aí Deus fala assim, eu endurecerei o coração de faraó. O próprio Deus abre o caminho, o próprio Deus fecha o caminho de Davi, rapidamente, da noite para o dia. Se ele achou que estava abafando, agora ele não é ninguém. E isso acontece nas nossas vidas muitas e muitas vezes. Eu contei essa semana para uma pessoa, uma amiga que estava assistindo as nossas aulas aqui, entrou na internet e compartilhou um drama que ela está vivendo. E eu falei para ela que quando eu era mais novo, há uns 15 anos atrás, eu fui fazer um exame de vista normal, do meu óculos, e o médico que me atendeu falou que eu estava com glaucoma, falou que eu ia perder a visão rapidamente, que eu tinha que usar um colírio violentíssimo, e que aquilo nunca mais ia ter cura. E eu me lembro que a palavra que ele me deu assim foi tão afirmativa, tão dura, tão inesperada, que eu saí do consultório do cara com dor na vista. Aquele negócio entrou na minha cabeça. Eu saí com dor na vista. E pior do que a dor na vista, eu saí do consultório dele me sentindo derrotado, porque a impressão que eu tive é que a minha vida acabava naquele momento. Eu já não enxergo essas coisas. E olha que o meu grau é 49, né? Absurdo o meu grau. Mas eu já não enxergo com esse grau todo, eu já não enxergo essas coisas. Eu quero ficar cego. Eu saí dali, eu lembro que eu fui andando pela rua chorando, cara. Eu era bem mais novo, eu tinha 20 e pouco, chorando pela rua. Sem saber o que fazer, desnorteado. Olha, não aconteceu nada. De fato, na prática, de forma tangível, não tinha acontecido nada ainda. Foi só uma notícia. Aquilo acabou comigo. Acabou completamente. Eu tive que procurar outros médicos. Até que eu encontrei uma médica, uma oftalmologista famosa, lá que me indicaram. E ela falou para mim, ó, desculpa, mas o seu diagnóstico estava errado. Cara, foi tenso. Foi bem tenso. A impressão que eu tive naquele momento foi que tudo na minha vida ia desmontar rapidamente. E ia mesmo. E nós que somos cristãos, que conhecemos a Deus e conhecemos a Bíblia, e temos fé, e cremos em Deus e cremos na Bíblia, o que mais nos dói é reconhecer que tudo o que acontece no universo é Deus. Porque se nós tivéssemos dúvida, seria mais fácil. Deve ter sido o diabo. Deve ter sido o olho grande de crente. Porque o olho grande de crente não é mole, não, né? Deve ter sido isso, deve ter sido aquilo. Mas como nós cremos em Deus, cremos na Bíblia, então qualquer coisa que acontece, de onde vem? Vem de Deus.
Isso é pior ainda. Porque você sabe que Deus está conduzindo e Deus te colocou nessa situação. Lembrei do texto de Faraó, poderia lembrar também do texto onde Jesus leva os seus discípulos para o barco e eles vão para o meio da tempestade e o barco vai afundar e eles estão ali porque Jesus os colocou naquela situação, eles não pediram. Jesus os levou para lá. E muitas vezes a nossa vida é assim mesmo. É assim mesmo. Infelizmente, o que a religião faz, os pastores fazem, os líderes fazem? Começam a tentar buscar explicação, porque criam uma ideia romântica de que tudo que é bom, bonito, perfeito, colorido, perfumado, vem de Deus. Nada ruim vem de Deus. Então o mal vem de outro lugar, como se houvesse uma dicotomia, como se houvesse uma guerra entre o bem e o mal, como se houvesse uma guerra entre as trevas e a luz. Mas nós que somos cristãos e olhamos para a Bíblia, vemos que não, que Deus é o Criador, controla tudo e todos o tempo todo, nem o inimigo se move sem a permissão de Deus. E se nós cremos assim, porque lemos a Bíblia e entendemos ela dessa forma, então toda situação difícil é difícil de entender, porque vem de Deus sempre, nunca vem de outro lugar. Lembre-se do texto de Jó, por exemplo, que é atacado pelo inimigo violentamente e atacado por permissão de Deus. E outras cenas bíblicas, por permissão de Deus. O próprio Saul está sendo oprimido nesse momento aqui, provocado por permissão de Deus. Um momento de dor, de sofrimento, um momento mau, um espírito mau que vem da parte do Senhor. É assim que a Bíblia conta. Mas o que acontece conosco? Entra no meio da religião, no meio da nossa fé, a mistura com as outras religiões, nós chamamos isso de sincretismo. E no final você é cristão, barra católico, barra espírita, barra budista, barra esotérico, barra não sei o quê, aí você começa a misturar tudo e você vai ficar confuso. No final do culto a gente vai te dar uma pedra da sorte para você levar para casa. É assim que funciona. Uma rosa, um sal, um copo d'água, como se essas coisas tivessem poder. Mas nós somos cristãos, irmãos. Nós cremos no que a Bíblia diz, e a Bíblia vai dizer que tudo que existe, seja bem ou seja mal, pertence e está debaixo do comando soberano de Deus. Isso é ótimo. Mas quando dá ruim, é péssimo. Porque quando Deus fecha a porta, ninguém abre. Acabou, meu irmão. Se Deus trancar, um abraço. E é isso que angustia os crentes, irmãos. O que angustia os servos de Deus, os que nasceram de novo, é essa certeza. Não está andando porque Deus travou. Deus travou. Quem destrava? Exatamente, ninguém. E aí você tem uma diferença muito grande entre os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo, entre os que são cristãos e os que não são, porque os que não nasceram de novo, os que nunca tiveram um encontro com Cristo de verdade, são só frequentadores de igreja. O que acontece com eles? Nesse momento, eles começam a questionar o amor de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, as decisões de Deus, não concordam, não aceitam, começam a orar dessa maneira: eu não concordo, eu não aceito, eu não quero, eu não recebo. Por quê? Porque o cara não nasceu de novo. Agora, aquele que nasceu de novo, ele fica humilhado, resignado, quebrantado. Não há o que fazer. Não há o que fazer. É silenciar. Isso que é brabo, cara. Isso que é brabo. Mas a mesma Bíblia vai nos ensinar que a fraqueza do homem, irmãos, é a glória de Deus. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus nesse momento? Porque Deus vai forjá-lo para ser um rei que o represente. Nós já falamos isso aqui em outras palestras sobre essas passagens, e nós sabemos que Deus quer um homem que o represente. Ele não é segundo o coração porque é melhor, ou especial, ou diferente. É porque ele representará Deus, coisa que Saul nunca conseguiu fazer, porque ele é arrogante. O homem arrogante quer que Deus morra, e Deus resiste ao coração soberbo. Mas o homem que é servo, o homem que eu estou falando, criatura, né? Homem, mulher, não importa, que é servo, que Deus se aproxima, o que Deus faz?
expõe a sua fraqueza, porque o que nasceu de novo, quando fica fraco, ele se humilha. Diante de quem, irmãos? De Deus. Então Deus o conduz à humilhação. Davi teve seu momento de glória, agora ele está tendo seu momento de humilhação. Convenhamos, irmãos, vamos abrir um parênteses aqui para falar de Davi. Ele está se fingindo de maluco. Você já fez isso? Fingir que está babando aqui? O texto é cheio de detalhes, né? Fingir que babava, escorria saliva pela barba, ficava riscando a parede. Igual aqueles caras que ficam com a placa na rua, vem o fim do mundo, apocalipse, aquelas coisas, todo descabelado. Isso é o fã de Davi, irmãos. Grande herói, venceu Golias. Imagina os filisteus olhando para ele agora. Que isso? Que vergonha. O rei fala, está faltando maluco no meu reino? Vocês estão importando o maluco agora? Importação de doido. Ele fala isso. Eu não preciso de mais. Que vergonha, que humilhação, que constrangimento. Que constrangimento é você dizer para uma pessoa que você está precisando de ajuda, passando necessidade, não sabe o que fazer. Que vergonha, que humilhação. Mas Deus humilha os seus servos. Aí você poderia dizer, eu não creio assim, eu não concordo, está amarrado, eu repreendo, eu não aceito, eu tomo posse da minha vitória nessa noite em nome de Jesus. Bom, mas antes de você tomar posse da sua vitória, vamos ler os textos da Bíblia, para ver se a Bíblia nos ajuda a ter luz, né? Vamos ler primeiro Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Esse texto também me causa cólicas quando eu leio. Tem textos que a gente lê, a gente agradece a Deus, né? Obrigado, Senhor, que texto, que palavra, mas tem texto que causa cólica, irmão, dor. Vejam o que esse texto diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, ou numa versão mais antiga, por tribulações. Aí fica a pergunta, você se alegra quando sofre, irmão? Você fica feliz? Irmãos, hoje bateu o cara lá em casa, o oficial de justiça levou tudo, aleluia. É assim que a gente reage? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então Tiago dá uma pista para a gente, tá vendo? A maturidade da fé cristã, a integridade da fé cristã é forjada por Deus através de quê? Dos cultos? Não, através do sofrimento, da dor. Você pode rasgar o texto, pode pegar um hidrocor, daqueles pretos assim, azul, fortão, verdão, cobrir o versículo, fingir que ele não existe, mas ele está lá. Aí você pode dizer, mas é um versículo só, então vamos ler outro. Vamos ler Romanos, que é outro texto que me causa cólicas, dores intermináveis. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Não só isso, irmãos, mas também nos gloriamos, nos alegramos na tribulação. De novo a pergunta, você se alegra quando sofre, irmão? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Ok? Nós já sabemos que Saul foi reprovado. Deus está então forjando um rei aprovado. Davi está sendo forjado. Como é que Deus faz isso na vida dele? Com a humilhação. Deus está humilhando Davi. Nós estamos falando de Davi, mas poderíamos citar aqui José, Daniel, Esther, Moisés, Paulo, Timóteo, Jeremias. Quantos personagens? Gideão, Sansão. Sansão se tornou o grande herói aprovado por Deus no seu dia de maior humilhação. Cego,
algemado nas colunas do templo, servindo de chacota para os filisteus. Tudo bem, você não quer falar de personagem? Vamos falar do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. O seu momento de maior glória acontece no seu dia de maior humilhação. Cuspido, açoitado, esbofeteado, crucificado como criminoso na cruz. Morto como alguém que não merece respeito nem honra. E aquele é o seu momento de maior glória. E Jesus inclusive diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para onde? Para o mesmo lugar, de sofrimento, de dor, de angústia, de grande humilhação. Bom, Davi passa por esse momento muito difícil, muito complicado, vai ficar pior, ele foge para a caverna de Adulão, se esconde lá, e depois ele vai compor um salmo que fala desse momento. Tem alguns salmos de Davi que são recortes de momentos da vida dele. O Salmo 34 é um salmo que retrata esse momento que ele está vivendo de grande humilhação, de grande dor, e o Salmo 34 mostra que tipo de impacto essa situação teve no coração dele. Que o que importa não é o que está acontecendo ao redor, o que importa é o que Deus está fazendo dentro dele agora. É fácil falar porque a gente está lendo, né, irmão? Nós não estamos no lugar dele, né? Por isso que eu aprendi com o passar dos anos que conselho é bom. Se fosse bom a gente vendia, conselho para irmão a gente não dá. A gente aprende a chorar, a rir, a se compadecer ou a ficar em silêncio, porque não tem nada que eu diga que resolva a vida do irmão, até porque quem sabe o calor da panela, não é assim que fala? Não é assim que diz o versículo bíblico? Quem sabe o calor da panela? Eu não estou lá, não estou vivendo, mas está no texto, preservado, registrado aqui, para nos ensinar. O Salmo 34, vamos ler. Salmo belíssimo, baseado, escrito na perspectiva dessa situação. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Tem uma música dos Vencedores por Cristo lindíssima, lindíssima. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, sim. No Senhor alegrar-se-á a minha alma. É baseado no Salmo 34. Lindo, Senhor, lindo. Minha alma se gloriará no Senhor, gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, ele me respondeu, livrou-me dos meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou das suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Fazendo aqui um recorte desse versículo, que é um versículo famoso, no Salmo 34, versículo 7, que a gente sempre usa esse versículo para dizer o seguinte: não vai acontecer nada, irmão, na tua vida, não é assim? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Não vai acontecer nada, mas quando o texto é escrito, aconteceu tudo. A presença de Deus não impede que essas coisas nos aconteçam. Vê como é que o Evangelho, a fé cristã, muitas vezes é apresentada para nós de forma romântica. E aí você fica acreditando nisso. O anjo do Senhor acampa-se... Claro, está escrito, é isso mesmo. E é dito fora de contexto. E aí o que acontece? Quando entra a Covid, entra a doença, entra a pobreza, a gente surta. Porque eu digo o seguinte: o anjo do Senhor acampou-se ao redor da Deise, mas me abandonou. Ela está protegida e eu não. Por que não? Por que comigo não? O irmão vem contar a bênção aqui, né? Dar um testemunho. Irmãos, passei no concurso. Em vez de você se alegrar com ele, o que você faz? Miserável. Por que ele, não eu? Esse é o sentimento. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos,
pois nada falta aos que o temem. Ele não tinha nem comida, irmãos. Não é isso que a gente leu? Foi pedir oferta lá para o sacerdote, não tinha onde comer. O que comer não tinha onde cair, morto, literalmente. Ué, tem alguma coisa errada com o que ele está dizendo e aquilo que ele está vivendo. Significa o quê, irmãos? Que alguma coisa mudou dentro dele, naquele momento. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal, seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor ouve e os livra das suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam os justos serão condenados, mas o Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Que legal, cara. Parece que o antigo Davi desapareceu e um novo Davi está surgindo. O que parecia o fim é o começo. E isso tem que acontecer conosco, custe o que custar. E eu vou dizer para os irmãos, é ruim pra caramba quando acontece. É muito ruim quando acontece. Muito difícil. Minha alma se gloriará no Senhor. Tá vendo? Em que você se gloria? Na cabeça de Golias rolando depois da pedrinha? Nas centenas de prepúcios dos filisteus? Na música que as mulheres cantam? No salário que você ganha? Na saúde que você tem? No nome que você guarda? Na história que você traz? Na competência que você implementa? Nas habilidades do seu trabalho? Nos cursos que você realizou? Em que nós nos gloriamos? Quando o homem se humilha, irmãos, ou é humilhado, ou as duas coisas, a única coisa que te resta é se gloriar no Senhor. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Até outro dia ele era o bambambam, agora ele é pobre. Quem de vocês deseja ver dias felizes? Mas ele está feliz, irmãos? Nessa circunstância, significa que a felicidade dele não é tangível, nem é palpável. Ela é transcendente, ela é interna. Por isso, nós temos tanta dificuldade nas nossas igrejas. É tanta gente religiosa que nunca nasceu de novo, que é impossível alegrar-se em Deus se não houver uma bênção material. O cara só se alegra quando consegue, quando supera, quando ultrapassa, quando vai além, quando propõe, quando transcende. É impossível alegrar-se na lama. Impossível. Não tem como. Porque não há novo nascimento. Uma outra música que eu me lembro dos Vencedores por Cristo também, satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Sou de Jesus e agora eu vivo. Satisfação sem fim. Muito bem. A música que nós cantamos aqui na abertura, quando a gente estava batendo papo, Sou Feliz com Jesus. Já leram a história dessa canção? O naufrágio, a perda dos filhos, da mulher, a tragédia. Uma tragédia inominável. O cara sai da tragédia e compõe a música. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que alegria é essa, irmãos? A mesma coisa nós temos que pensar na história de Neemias, preso, cercado contra a muralha, cheio de inimigos, tudo dando errado, tudo ruim. E aí Neemias diz, lutem pelas suas vidas, lutem pelas suas famílias. Um pedaço de tijolo numa mão, a espada na outra, e acima de tudo, alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obviamente essa alegria não é material, porque Davi agora não tem nada. Não tem nada. Guarde os seus lábios da falsidade. Olha que legal. A humilhação ensina a gente a ficar calado, né, irmãos? A humilhação nos conduz a profundos momentos de silêncio.
Busque a paz com perseverança. Que paz é essa? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Jesus fala. Os justos clamam e o Senhor os ouve. O Senhor os ouve não quer dizer que o Senhor ouve e muda a circunstância. Quer dizer que Ele ouve. Tá ruim? Eu sei. Ok. O Senhor está perto de quem? Do coração quebrantado. Ou então ele continua no versículo, do espírito abatido. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ok? Legal, né? Alguma coisa está mudando no coração de Davi. A vida de Davi não começa quando ele mata Golias. Ali naquela cena é outra coisa. Nós falamos sobre isso. É Deus que mata os gigantes. É Deus reprovando Saul. É Deus intervindo nos filisteus. Davi é um instrumento. A vida de Davi como rei começa agora. E para nós, irmãos, a nossa vida como servos e servas de Deus muitas vezes começa nesses momentos de grande aflição, dor, sofrimento, angústia, perdão. Mas nós precisamos admitir que é muito difícil. Sem ufanismo, sem triunfalismo, sem romance. Bom, como é que eu vou terminar hoje? Como é que Davi supera essa dificuldade? Vocês lembram que nós vimos aqui que no seu momento de maior conflito com Saul, Deus despertou entre Davi e Jonatas uma amizade sólida, consistente, e aquela amizade trouxe consolo, trouxe refrigério e trouxe sustentação. Nós estudamos quinta-feira, eu e Davi, o livro do Evangelho de João, capítulo 13, onde Jesus fala para os seus discípulos, não fiquem tristes, amem-se uns aos outros. Por quê? Porque juntos eles são mais fortes, eles se sustentam, se apoiam o tempo todo. A amizade tem esse papel. Existe a ação sobrenatural de Deus, que vai além da nossa capacidade, mas existe a dependência da amizade, daqueles que nos sustentam de alguma forma. A Bíblia diz que quando Davi fugiu, Deus despertou o coração de muitos homens. No capítulo seguinte, muitas pessoas vão até Davi, se encontram com ele, se aproximam dele e ele vai construindo relações. Por quê? Porque é algo que Deus está fazendo dentro dele. Você pode não ter nada, mas tem amigos. Nós já falamos sobre isso também, que o apóstolo Paulo, na segunda epístola a Timóteo, reclama pra caramba com Timóteo. Por quê? Porque os seus amigos o abandonaram, ele está sozinho. É difícil ficar sozinho, principalmente nos momentos de maior dor. Então, para fechar essa preleção, essa reflexão bíblica, eu quero pensar nessa mesma questão, mas contando para vocês uma outra história bíblica que tem tudo a ver com essa realidade, com a realidade da dor, do sofrimento, enfim. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. E vamos ler, vamos pensar mais uma vez sobre o valor da amizade, do amor, do coração, da maneira como age, né? Muito mais do que coisas incríveis, nós precisamos de apoio e dar apoio para que os irmãos, para que eu, para que você, para que a gente consiga passar pelos momentos difíceis com coragem. Não acredite nesse discurso surreal, religioso, romântico, de que vai ficar bom amanhã, porque a água vai abrir, a porta vai abrir, a janela vai quebrar. Não tem isso na Bíblia, não tem isso na história. E o nosso exemplo é Cristo. Homem de dores, como diz Isaías 53, experimentado no trabalho, sofredor. O Evangelho de Marcos chama Jesus de servo sofredor. Enfim, enquanto houver entre nós uma mensagem romântica, ufanista, contemporânea, que quer nos livrar da dor, a nossa fé nunca vai amadurecer. Vai ser sempre uma fé maluca. Não é isso que a gente diz aos nossos filhos? Sobre a importância de dizer não, de deixar se virar,
porque se você abrir todos os caminhos, o cara nunca vai saber o que é superar, e se isso serve para nós, nas questões mais comuns, também serve para a nossa fé, irmãos. Mas nós temos que admitir, não é fácil. Enfim, vamos ler o texto. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu e disse: meu marido, que foi teu servo, trabalhou com você, morreu. Você sabe que ele era servo de Deus, temia o Senhor, mas deixou dívidas, e agora veio um credor que quer levar meus filhos como escravos. E Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, só uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame do azeite em cada vasilha e vá separando os que você for enchendo. Depois ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que traziam, e quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse: me dê mais vasilhas. Eles responderam: acabaram. E naquele momento o azeite parou de correr. Ela voltou, contou ao profeta, e ele disse: vá, venda o azeite, pague as dívidas, você e seus filhos, e ainda poderão viver com o que sobrar. Essa passagem é muito bacana, né? Durante muitos anos, eu já preguei muitas vezes sobre esse texto, muitas vezes. E durante muitos anos a gente prega na perspectiva romântica, né? Deus vai multiplicar o azeite da sua vasilha, o combustível, o arroz, o feijão, o dinheiro, aquelas coisas que a gente fala, né? Mas enfim, eu me lembro de um irmão, uma vez, passando por um momento muito difícil, nada resolvia na vida dele, tudo dando errado, tudo dando para trás, muita dívida, brasileiro nato, né? Muita dívida, nada resolve. E ele era obreiro na igreja, e ele foi pregar num culto e pregou sobre essa passagem. Ele estava numa situação muito difícil, mas ele era crente, nascido de novo, amava o Senhor, pregou pela fé, que é uma realidade nossa também, né? Muitas vezes nós pregamos, falamos, meditamos, a situação que a gente está vivendo é oposta, a gente prega pela fé, canta pela fé, crendo que a palavra de Deus é verdade. E aquele homem então pregou sobre esse texto e as lágrimas desciam, né? Unção não dá lágrima não, irmão. O que dá lágrima é perrengue. Perrengue que dá lágrima. Porque a lágrima é resultado de um coração quebrantado, humilhado. O cara fala no púlpito do que Deus está fazendo no texto e o coração dói. Porque ele também não tem nada em casa. Ele não tem como resolver. E ele pregou naquela noite com muito coração. E houve um momento assim de muito quebrantamento, porque Deus estava ali. Deus habita, nessa conclusão que Davi chegou, Deus está do lado do coração quebrantado. Jesus pergunta, entre o publicano e o fariseu, que oraram diante do templo, qual oração foi ouvida? A oração do coração quebrantado. Senhor, ser propício a mim, pecador. O cara socava o peito. Está ferrado, cara. Quem está ferrado diante de Deus se humilha. Saul, o antecessor, além de covarde, ele é arrogante. Ele não admite nada, ele não assume. Até Acabe, um dos mais malignos reis da história de Israel, que casou com uma mulher que era pior do que ele. Como é que consegue, irmãos? Até Acabe, num momento de muita dor, se humilhou diante de Deus, a ponto de Deus chamar o profeta e dizer, veja como Acabe se humilha diante de mim. Porque o quebrantamento humilha o coração. E esse irmão pregava no culto, e a gente sempre fica atento à vasilha, né? Porque a sacada do texto, né? Você fica olhando o negócio da vasilha. Pô, a vasilha vai multiplicar, a vasilha, o azeite. É o nosso sonho, né, irmãos? Imagina, você faz um prato de rabanada e vai comendo, e a rabanada nunca acaba. Aleluia! Esse é o sonho. E ele pregava, e ele chorava. Enfim, quando terminou o culto, uma irmã nossa chegou perto dele
e disse assim: irmão, Deus falou comigo enquanto você pregava, você está num momento muito difícil. Ela não conhecia ele, está num momento muito difícil e tal, mas Deus vai fazer a mesma coisa na sua vida que você leu. E ele falou assim: ah, irmã, como é bom saber que Deus vai multiplicar o azeite. E ela falou assim: não, Deus vai te dar muitos amigos, então você vai ter muitas vasilhas para pedir emprestado. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, a gente estava perto ali, eu falei assim: caramba, que perspectiva interessante. Porque é difícil vivenciar o milagre, qualquer milagre, em qualquer área, se você não tiver pessoas para te apoiar, cara. Então, o que ela falou, e aí quando ela falou isso para ele, aí que ele chorou mesmo, igual uma criança. Porque de fato, durante muitos anos a vida do cara não andou de jeito nenhum. Mas quando ele pensava assim, era o fim, aparecia outra vasilha, outra pessoa, em outra circunstância. Então ele sempre teve amigos, sempre teve vizinhos que os ajudou, que o sustentou, que o apoiou. E nessa multiplicação de vizinhos, de amigos, de vasilhas, ele foi vivendo e foi passando. E é bacana, né? Ela enche todas as vasilhas, acabou o azeite. É como se nada tivesse acontecido. É uma ação de Deus que está linkada a esse movimento. Ninguém participa do reino de Deus sozinho. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. E ninguém vai vencer nada sozinho. Porque o nosso Deus é trino e desejou que no seu reino todos pudessem avançar dessa forma, como nós já lemos aqui no domingo passado, se amando uns aos outros, sustentando uns aos outros, orando pelos outros, suportando uns aos outros, e o texto que eu mais gosto, levando os fardos pesados uns dos outros. É o que acontece com Davi agora. Parece que é o fim, mas na hora H vai acabar agora. Deus manda mais um. Vai brotando amigo do chão. Gente que você nem considera. A Bíblia inclusive vai chamar os valentes, os guerreiros, os homens que andavam com Davi, vai chamar de gente leviana. Nas passagens mais antigas, nas traduções, pessoas ali que viviam à margem da sociedade, que nem tinham respeitabilidade, não tinham... Quem apoia Davi é gente que você menos espera. Então, às vezes, de onde se menos espera, vem a ajuda, vem a vasilha, vem o suporte. E como é que você se sente quando Deus te sustenta? Humilhado, cara. Humilhado. É muita humilhação. Mas o amor de Deus, ele nos constrange. Então é um grande constrangimento. Se não houver constrangimento, se a cada testemunho entre nós só houver brado de alegria, nós não entendemos nada do que Deus está fazendo. Tem que rolar um constrangimento. Quando Jesus se ajoelha e lava os pés dos discípulos, o que rola entre eles é uma grande vergonha coletiva. Do tipo assim, nós somos um lixo, cara. Nós fomos incapazes de lavar os pés dos outros antes do jantar. O nosso mestre teve que vir aqui, se vestir de escravo, se curvar. Nós somos um lixo. Pedro falou, não faça isso, porque é uma vergonha, é uma grande vergonha. Mas a graça de Deus, ela tem esse efeito. Por quê? Porque a fraqueza do homem é a glória de Deus. Então, nesse momento de fraqueza, de humilhação, de vergonha, Deus manda os amigos para que você saia contando vitória, não, para que você fique mais envergonhado ainda. Porque você descobre que se Deus não agisse, não tocasse o coração de outros, de Jonatas, não haveria socorro de lugar nenhum. Então o socorro vem. Vem quando, irmãos? O socorro vem na hora da angústia. Deus é nosso refúgio e fortaleza. O socorro bem presente na hora das tribulações. Ainda que os montes se abalem, que os mares balancem, que os céus trovejem, entre os servos de Deus há um rio cujas correntes alegram a cidade
a morada do Altíssimo. Então, na hora da crise, o que você faz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele faz cessar a guerra. Ah, irmãos, eu estou falando isso aqui, mas estou com cólicas, dores. Está doendo do fio do cabelo até a ponta do pé. Porque é a constatação bíblica de que a humilhação é necessária para que a fé cristã se consolide. E é uma vergonha constante. Entre os que nasceram de novo, não haverá glória entre nós. Entre nós, os cristãos, só o nome do Senhor Jesus será glorificado.